Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Eu sou a Clarissa, estamos falando aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Jardim Bom Clima de Votuporanga, fica no interior do estado de São Paulo. Que bom que você está aqui conosco. E lembrando, nós estamos estudando neste trimestre a lição Administradores Fiéis à Espera do Mestre. E olha que interessante, essa semana nós estudamos um assunto bem interessante, que eu aposto que vai fazer toda a diferença na sua vida, porque fez na minha. E o tema dessa semana foi Ajuntem Tesouros no Céu. Olha que interessante. E para falarmos a respeito deste assunto, está aqui meu querido amigo, irmão e pai, pai postiço, o João Polizelli. Seja bem-vindo, João. Tudo bem? Olá, tudo bem? Bem com vocês? Estamos aqui novamente para estudar um pouco mais, aprender um pouco mais. E mais uma vez um tema importantíssimo, para a gente estudar, aprender e viver. Que bom, que bom. E para fazer parte aqui desse time, porque hoje é um time com força, com F maiúsculo, estamos aqui com o nosso querido Pastor Luiz Henrique. Seja bem-vindo, Pastor Luiz. Olá, Clarissa. Olá, João. Você que nos acompanha em casa, obrigado por nos permitir entrar na sua casa. E da mesma forma como estamos sentindo a presença de Deus aqui, que você também possa sentir a presença do Senhor. E essas preciosas lições que iremos extrair aqui da lição que estudamos no decorrer dessa semana, que você possa também colocar em prática. Porque a nossa vida foi abençoada e tenho certeza que a sua também é. Com certeza, pastor. Obrigada. E vamos dar início, então? Não vamos perder tempo. E para dar início, eu vou ler o verso para memorizar desta semana. Está lá em Marcos 8, 36 e 37. Vamos ler? De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Muito, muito profundo esse texto. Na verdade, nesse mundo, nessa correria que nós vivemos, nós nos preocupamos em trabalhar, em pagar dívidas, em ter bens, comprar uma casa própria, um carro melhor, estudar, enfim. E a gente fica preocupado com as coisas do mundo. Mas nós vamos ler aos poucos que o que mais importa, o que tem mais valor, não são os tesouros que nós tanto buscamos acumular aqui na Terra, e sim são aqueles tesouros que são verdadeiros e que realmente têm um verdadeiro valor, que são, na verdade, os tesouros no céu. E então, eu vou convidar o João para a gente começar aí com o pé direito, introduzindo esse tema que é tão importante assim na nossa vida. João? Então, muito bem. De fato, um tema importantíssimo, a gente precisa ter uma visão bem clara nessa questão de dinheiro. Que lá em Mateus 6, 34, lá fala assim que a gente não deve se preocupar com o dia de amanhã. Ela fala assim, cada dia traz seus próprios cuidados. Então a gente tem que estar preocupado com o dia. Só que e o dia de amanhã, como é que fica? Então a gente tem que ter uma preocupação sim com o dia de amanhã. No quesito assim, você ter profissões, você estudar, você ter um alicerce, uma base para a manutenção da vida. Que você precisa correr atrás. O homem tem a esposa tem um marido, enfim, tem um lar, tem família, tem filhos. Então tem toda uma estrutura. Quem é solteiro tem um projeto de vida futuro. Então, de fato, a pessoa precisa se preocupar com o dia de amanhã, mas a preocupação do dia de amanhã não pode ir além daquilo que é a capacidade dele de resolver o problema. Ah, João, entendi. Então, na verdade, nós precisamos ter as duas preocupações, porque, na verdade, nós vivemos neste mundo que requer bens financeiros para a gente poder sobreviver. Precisamos da manutenção da vida, então temos que correr atrás dela. Só que o problema é colocar isso em primeiro lugar. Esse é o ponto, João? A palavra preocupação significa se ocupar antes.
Então, o nosso maior e grave problema é a gente se ocupar antes, pré-ocupação, se ocupar antes. E quando você estuda a Bíblia, você vai observar o seguinte, que os profetas, os patriarcas, eles tinham bens, eles corriam atrás, mas o maior foco deles estava na vida eterna, a preparação deles para a vida eterna. Então, eles sempre se consideraram peregrinos. Então, por exemplo, hoje eu tenho 65 anos de idade. Eu fico olhando a minha vida assim, né? As pessoas que já foram, que morreram e tal. Então, volta e meia vai pessoas mais velhas, morre pessoas mais novas. Mas a gente passa aqui por essa vida e a pergunta, o que eu estou fazendo? Eu tenho um objetivo, ao viver aqui, eu tenho um objetivo com Deus. Eu tenho uma expectativa de vida eterna, uma expectativa que Deus me apresenta, uma expectativa futura de morar com Ele. Eu vivo essa expectativa. Se eu tiver essa expectativa, eu vou viver ela. E ao eu viver ela, eu vou investir muito mais no céu do que aqui na terra. Porque esse é o grande ponto, né? A grande diferença. Onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. E a pergunta é, onde está o nosso tesouro? Exatamente. Pastor Luiz, se nós já entendemos que o nosso coração tem que estar em primeiro lugar no reino de Deus, como que nós podemos conseguir alcançar isso com o nosso coração, com a nossa vida? O que nós precisamos fazer ou mudar na nossa vida? Primeira coisa é renunciar o eu. A lição, quando ela trabalha essa questão da alma, né, de você perder, né, a vida eterna, né, o que adianta ganhar o mundo inteiro e você perder a vida eterna? Por que Deus fala sobre a questão do recurso? Por que Deus fala sobre essa questão? Por que Cristo falou sobre essa questão da alma, né? Porque onde você focar, onde você colocar como objetivo, né, você vai colocar o teu coração. Agora, nesse contexto da pergunta que você fez, Clarissa, se eu e você, nós colocarmos o nosso coração dentro daquilo que Deus idealizou, dentro daquilo que Deus planejou, automaticamente nós seremos pessoas felizes. Hoje, quando você conversa com um jovem, com uma pessoa de idade, não importa a idade, todas as pessoas têm uma necessidade. Qual é a necessidade? De serem felizes. Hoje tem uma palavra que está muito na moda hoje, que é a palavra hedonismo, a busca desesperada pelo prazer. Então as pessoas hoje, elas preferem se satisfazer os prazeres, correr atrás daquilo que eles entendem como objetivo de vida. Mas eu e você, você que nos acompanha em casa, nós precisamos entender, Deus nos criou para vivermos eternamente. E quando disse que o homem ganhar o mundo inteiro, mas vai ganhar o quê? Sendo que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E o Senhor nos concedeu tudo. Quando você vai no Éden, você vê que tudo que o homem precisava e necessitava, o Senhor entregou. Eu costumo dizer que Deus é o meu Pai. Mas Ele é o nosso Pai, lógico. Mas Ele só me concede o necessário. Então Deus sempre vai conceder o necessário para cada um de nós. Mas nós precisamos priorizar as coisas do alto. Que bom, muito bom. Bom, nós estamos entendendo que os tesouros mais importantes e aquele que a gente busca, tem que buscar, são realmente os tesouros do céu. Enfim, mas na Bíblia a gente encontra algumas histórias de alguns personagens que demonstram isso, né? Que apesar de pecados, apesar de uma vida torta, entre aspas, eles conseguiram buscar a Deus e tiveram a sua recompensa. E o primeiro deles que a gente vai comentar é sobre Noé. Lembra a história de Noé? Isso, da Arca de Noé. Noé, né, João? Era uma pessoa que renunciou muita coisa. Renunciou à própria vida para seguir, para obedecer a Deus. O que Noé tem para ensinar com a história dele, João? Então, quando Deus chama Noé para uma tarefa especial, a tarefa que Deus dá para Noé era algo assim inusitado, porque Noé nunca tinha visto, nunca tinha passado pela cabeça dele, por exemplo, construir uma arca. Por quê? Não chove. Não tem. Por que construir uma arca? Para quê? Qual o motivo? Bom,
O texto bíblico diz que simplesmente Noé creu, porque ele aceita, num período de tempo de 120 anos, ele constrói a arca. Há que se ver aqui, Clarice, que Noé, ele deveria ser uma pessoa de bom relacionamento. Porque, pastor, ele não fez a arca sozinho. Com certeza. Ele deve ter tido muita ajuda, muita ajuda. Deveria ser um camarada assim, com um poder de influência muito grande, uma pessoa inteligente, apesar que Deus passou para ele e tal, como deveria ser feito os projetos. Aliás, até hoje, a base da embarcação é a Arca de Noé. Impressionante, exatamente, né? Impressionante isso aí. Então, para ele se dedicar a esse projeto de 120 anos, ele teve que se abdicar dos projetos dele. Não tem como. Porque por mais que ele tivesse influência, ele teve que olhar para alguma coisa que ele creu sem ver, sem ter noção, porque não chovia, não tinha nuvem, não tinha trovão, consequentemente não tinha raio, não tinha nada dessas coisas. E Gênesis 2:6 fala que subia uma neblina da terra e regava a terra. Então, o que Deus pede para Noé, e Noé se dispõe a fazer, é um tremendo de um exemplo. Porque, Clarice, pastor, Deus pede muita coisa para a gente, que a gente coloca tanto obstáculo, né? A gente coloca tanta interrogação, a gente arruma tanto subterfúgio para poder fugir da responsabilidade, né? E coisas muitíssimo mais palpáveis daquilo que Deus pediu para Noé. E a gente fica negando, né? Então, a renúncia é uma palavra-chave aqui. Entendi. Pastor, vamos lá. Será que é tão fácil seguir e obedecer a Deus? Por que será que é tão difícil seguir, ter fé, acreditar naquilo que Deus nos pede? Muitas vezes, além da renúncia que nós estamos falando agora, obedecer a Deus nos requer muita responsabilidade. Muitas vezes até uma prestação de contas. E aí, envolvendo todo esse contexto, eu gostaria que o pastor explicasse para a gente um termo que apareceu aqui na lição. Gratificação adiada. Eu acho que tudo baseia-se nessa explicação. Você poderia explicar para a gente? Gratificação é a questão da recompensa, né? Por exemplo, quando você trabalha um mês, o patrão, né? Ele vem, olha, eu vou te dar uma gratificação a mais. Isso daí a gente fica feliz, né? Quem não gosta de receber uma gratificação a mais? Só que aqui os olhos de Noé não estavam no presente, mas confiante no que iria acontecer no futuro. Quando você passa a vivenciar os planos de Deus para a sua vida, para a vida de cada um, você que está nos acompanhando em casa, quando você passa a vivenciar o plano de Deus, acreditar nos planos, nos sonhos dele, ele vai conduzir, ele vai te dar condições para que você possa viver esse sonho, esse plano que ele tem para a sua vida, mas existe a promessa lá no final. Então, os olhos de Noé estavam centrados naquilo que Deus poderia fazer. Lógico que o contexto aqui, quando nós analisamos, quando você analisa a questão dos dados científicos, para você poder comprovar que viria um dilúvio, jamais poderia acontecer. O guia de estudo menciona que os rios nunca o quê? Exatamente. Então, assim, o contexto dentro daquilo que Noé apresentava era algo quase que inacreditável. Como você vai acreditar em algo que nunca aconteceu? Chuva, era uma neblina que caía ali, pouca coisa que caía de água do céu, que regava a terra, mas Noé, ele decidiu acreditar nos planos de Deus, e é isso que nós precisamos. A questão da gratificação, né? A adiada é você fazer o plano de Deus, mas acreditar que lá na frente Deus vai prover e vai te recompensar dentro daquilo que Ele prometeu, dentro do plano que Ele tinha para a sua vida. Eu costumo dizer, quando eu estou pregando, né, que aquilo que você abre mão nesta vida, Deus vai te recompensar na eternidade por justiça. Então nós devemos acreditar e confiar. Está implícito aqui a comunhão de Noé com Deus. Também. Porque Deus chama alguém que Deus conhecia e esse alguém conhecia Deus. Senão a história não teria tido esse final se desenvolvido que teve, como né? foi. Exatamente. Porque Noé, assim como Enoque, né, que andava com Deus,
naquela época, o mundo, né, se vai lá em Gênesis capítulo 6, verso 3, lá fala assim, não agirá para sempre, ou não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Então era uma geração que já vinha num processo de corrupção muito grande. Mas Deus tinha ali, né, algumas pessoas, e entre elas, de forma especial, tinha Noé. Então Deus chama Noé. E Noé, com certeza, era um homem da confiança de Deus, por causa dessa palavrinha, comunhão. Comunhão é você conversar, você se entreter com alguém que você confia. Essa comunhão. Interessante, desculpe interrompê-lo, mas interessante que Noé ele achou graça, né? E tem muitas pessoas que dizem que a graça só se encontra no Novo Testamento, né? E nós vemos a graça desde a própria criação e principalmente após a queda do homem, né? Então a graça, ela é um atributo divino, mas que sempre esteve presente, né? Entre Deus e o ser humano. A graça sempre existiu. Sempre existiu. Só que Adão e Eva não precisou dela até que eles pecassem. Sim. Os anjos não precisam da graça. Não são pecadores. Mas ela sempre existiu. Pegando esse gancho aí novamente, desculpa estender um pouquinho mais, Noé pregou durante 120 anos. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre Noé, cada martelada que ele dava na madeira, ali na arca, né, era uma pregação avisando, arrependam-se, porque o dilúvio vai vir e vai destruir tudo. E como o irmão mencionou no início, né, irmão João, muitas pessoas trabalhou, né, com Noé, mas nenhuma salvou, Sim. Nenhuma entrou na arca. Quem entrou foi a família, né? Eu costumo dizer também que Noé foi o primeiro evangelista que a Bíblia teve. 120 anos pregando sobre um juízo que viria, sobre um dilúvio que aconteceria, mas o povo não se converteu. Mas Noé entendeu que, por mais que eu e você tenhamos que pregar para o povo lá fora, mas também precisamos pregar dentro de casa. E Noé ele não conseguiu alcançar uma multidão, mas ele alcançou o que ele tinha de mais precioso, que era a família. Aqui da margem, aqui, Clarice, que você está conversando com dois pregadores, né? Ele teólogo e eu sem a teologia, né? Mas vem muita coisa na cabeça da gente. Tem muito pensamento em questão de sermões, né? Às vezes a gente prega, por exemplo, para 500 pessoas. E aí você faz um apelo. Eu vi o pastor Alcides Campo Longo, da Igreja Central, pregar para a igreja lotada num domingo à noite. Isso eu vi. E ele fez um apelo. Aqui no Lago do Açaí, só no Lago do Açaí, foram batizadas 182 pessoas na década de 70. Minha esposa participou desse primeiro batismo. Nesse dia que ele fez esse apelo, que ele pregou, nem uma só pessoa ficou de pé e aceitou. Nenhuma. Então, são coisas interessantes que não tem resposta, a não ser a questão, você está a questão do livre-arbítrio, e Noé no fim sobrou ele, a esposa, os 3 filhos, as novas, que a gente também não sabe, né, futuramente, o que virou os filhos. Então, com a história de Noé, nós compreendemos que Deus chamou Noé. Será que Deus nos chama também? Acreditamos que Deus nos chama todos os dias. E será que nós estamos dispostos a realizar mudanças nas nossas vidas para seguir o que Deus preparou para nós? Vale a reflexão, né? E continuando então, falaremos um pouquinho sobre Abraão. Lembra o pai da fé? Esse você conhece. Abraão também renunciou muitas coisas. Renunciou a cidade de origem, renunciou riquezas, renunciou várias coisas também para obedecer a Deus. E olha que interessante, por meio de Abraão veio quem? Né? O grande Salvador do mundo, meu Salvador e o seu Salvador. Pastor Luiz, vamos falar um pouco de Abraão? Vamos. Abraão, quando você analisa a história, né, o chamado de Abraão, né, depois se tornou pai de muitos fiéis, né, pai de uma grande nação. Deus dá uma condição para ele: Abraão, anda na minha presença e sede perfeito. Por que as promessas de Deus se cumpriram na vida de Abraão? Porque ele acreditou naquele que o chamou. Igual a irmã mencionou no início, a questão do chamado de Deus para nós, né? Todos nós somos chamados, e todo chamado vem consigo
vem junto, né? Um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Porque Paulo diz para nós que nós somos embaixadores do reino dos céus. Então, Abraão aqui nesse contexto, ele era um embaixador do reino dos céus. E você vê que Deus faz o chamado, ele aceita, Deus fala para ele, sai da tua parentela e vai para o lugar que te mostrarei. Ele atende prontamente o chamado e Deus o abençoou por isso, porque ele acreditou no chamado, ele acreditou no Deus que o estava chamando, né? Mas também existe um detalhezinho, como que ele seria o pai de uma grande nação, sendo que a sua esposa era estéril, né? Então, aí nós podemos analisar e ver também um outro detalhe, que para cada mal dessa vida Deus tem uma solução, e para Deus nada é impossível. E eu fico encantado de ver que quando você pega Mateus, né, quando você vê a genealogia de Cristo, você vê que o nome desse homem está presente. João, Abraão foi um grande exemplo de fé, né? Lá em Hebreus a gente vê muito claro, né, que foi pela fé que Abraão obedeceu e seguiu os seus passos. Será que para que a gente possa ter bênçãos, nós precisamos fazer grandes renúncias? Para ter grandes bênçãos, será que nós precisamos fazer grandes renúncias? Clarice, cada ser humano tem a sua história, tem a sua experiência. Cada um é único diante de Deus. Deus chama pessoas especiais para desafios especiais. Tá? Abraão, porque hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se você estuda a Bíblia, você ouve a voz de Deus aqui. E existe na contramão, naquele que é contra, né, uma outra voz, que é a voz do mundo. Então, Abraão, ele sabia, ele definia, ele sabia distinguir entre a voz de Deus e a voz do mundo. Então, eu vejo assim, esse é um ponto altíssimo na vida dele. Porque o que Deus pede para ele, Abraão, abandona tudo. Pega a tua tropa e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Haja fé. Haja fé. Então, é mais uma situação, no caso aqui de Noé e também de Abraão, de uma pessoa que conhecia Deus, que entretinha comunhão. Da mesma forma, quando Deus pede, por exemplo, a Abraão sacrificar Isaac, ele sabia que aquela voz não era a voz do diabo. Ele sabia que era a voz de Deus. E aí, Clarice, a pergunta que a gente tem que fazer, como que eu sei se é a voz de Deus que está me chamando? Então, novamente, hoje nós temos a Bíblia. Vamos lá em 1 João 2,15, né? Ela fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui em Coríntios, está aqui na lição, lá no rodapé lá embaixo, 2 Coríntios 4,18, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, tanto um como o outro aqui, Noé e Abraão, os dois foram chamados a fazer um trabalho que ele não tinha noção nenhuma. Imagina Abraão, com aquele monte de gente, servidores, família, tudo mais, sair por um caminho sem peregrino, como diz o texto, literalmente peregrino. Sem saber para onde, como. Então, aqui entra uma outra palavrinha, né? Palavra obediência. Se Deus chama, se Deus está te convidando, em questão das renúncias, Clarice, toda pessoa, não importa em que momento da vida dele, se ele já é cristão, se ele não é, uma pessoa não é cristã, não conhece, ele precisa tomar decisões. Novamente, eu vou na Bíblia. Eu tenho tanta fé na Bíblia, naquilo que está escrito, independente do meu estado de pecaminosidade, como sendo a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ponto. E se está escrito, é Deus falando ou conduzindo quem falou. Então, eles tinham essa convicção. Eu acho que a gente patina muito na vida espiritual por não crer naquilo que está escrito como vindo de Deus. Só um detalhe que eu gostaria de dar continuidade aqui um pouquinho na questão de Abraão. No capítulo 11 de Hebreus, cerca de 23 vezes se repete a palavra pela fé. Qual foi o segredo da caminhada de Abraão? Viver pela fé. E a característica dos salvos é que o justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Então,
Todo verdadeiro cristão, ele precisa viver pela fé. Você precisa dar o passo da fé. Lógico, mesmo que você dê o passo da fé, decida aceitar o chamado de Deus, andar como Ele nos pede, nos convida, tem momentos que você vai ter medo, tem momentos que você vai ter receios, existem momentos que você vai ter dúvidas, mas é onde que entra a fé. Porque Deus nunca vai tirar de nós a sombra da dúvida. E no momento que a dúvida aparecer, é o momento que precisamos exercitar a nossa fé. Pastor, só para terminar esse pensamento teu com um texto bíblico, Hebreus 11, verso 1 e 2. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Convicção daquilo que você não está vendo. Sem saber por quê, para quê, e sim apenas confiar. Apenas a certeza de que é Deus que está falando. A fé não questiona para onde o barco é conduzido, mas confia na mão que o conduz. Então esse é o nosso papel como cristãos. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre más decisões. Sim, tem personagens na Bíblia que erraram muito, que tomaram más decisões. E entre um deles está Ló, né? Ló acompanhou por muito tempo Abraão. E na história a gente viu, né, que os dois ficaram muito ricos, só que em um momento eles tiveram que se separar, justamente porque tinha muito rebanho, eles estavam disputando os campos, né? E na hora de se separar, ainda Abraão deu para Ló a decisão de escolher. E Ló, né, era o momento dele retribuir tudo aquilo que Abraão tinha feito por ele. Não foi esse momento. Ele simplesmente foi mesquinho e quis tirar vantagem, escolheu, ao ver dele, a terra mais fértil, aquela que teria mais condições de prosperar cada vez mais ainda do que ele já tinha. E com o passar dos anos, a gente vai acompanhando a história. E no fim, já vou dar spoiler aqui, né, João? Vou pedir para você falar sobre Jó. Ele perdeu tudo, ó, o spoiler, né, João? Então, por que será, né, que Ló teve tantas más decisões? O que essas más decisões acarretam para a nossa vida? Será que essas tomadas de decisões precisam ser com mais cuidado, com mais confiança? O que você tem a falar para nós, João? Aqui no caso aqui de Ló, não tem a ver exatamente com Sansão, mas quando Sansão toma a decisão de escolher uma mulher que não deveria, os pais foram contra. E ele disse assim, eu quero essa porque essa me agrada aos olhos. Aqui o texto diz que Ló ele olhou para as campinas e ele viu aquilo que ele entendeu como melhor. Ele não analisou, por exemplo, a questão da cidade grande. Ele não analisou, por exemplo, a questão da corrupção. Porque depois lá em Pedro fala que ele era justo, que Ló era justo. E que ele pregou o evangelho. Ele fez o papel de evangelista. Mas a escolha dele acabou trazendo problemas para a família, né? Perdeu a esposa, enfim, certamente parentes, tal, acabou ficando lá. Então, ele foi para uma cidade. Até eu fui pesquisar aqui, pastor, lá fala assim que o clamor da cidade subiu a Deus, né? E pensei, mas como o clamor? Como que o povo não estava clamando? O povo era ímpio. A cidade onde ele escolhe morar era uma cidade ímpia, a cidade, a cidade circunvizinha. Aí depois eu fui pegar alguns paralelos, lá em Gênesis 4, verso 10, lá Deus conversando com Caim, Deus fala assim para Caim, o sangue do teu irmão clama a mim. O sangue do teu irmão clama a mim, olha, uma figura de linguagem. Você vai lá em Apocalipse 6, verso 10, lá fala que o sangue dos mártires estavam clamando a Deus por justiça. Sangue dos mártires clamando. Aqui o clamor que está subindo é o clamor da impiedade. Impressionante isso aqui. O clamor da impiedade estava subindo a Deus. Por isso que tem um diálogo aqui, né, de Deus com Abraão. Aqui entra uma outra parte impressionante, né?
Intercessão. A liberdade, a intercessão e a liberdade Verdade. que Deus dá para Abraão de dialogar com ele. Senhor 50, Senhor 45, 40. Que interessante isso daqui, né? E às vezes a gente acha que a gente está importunando a Deus. Não, Deus, quando você tem um interesse, Deus dá abertura para você, para o diálogo, para a conversa, entendeu? Então, isso aqui eu achei muito interessante, a questão da intercessão. Mas Ló, numa linguagem bem simples, ele olhou para o lado que favorecia ele. E ele falou assim, é para lá que eu vou. E às vezes, a questão das más decisões, a gente olha aquilo que a gente via com os olhos, sem fazer uma análise das possíveis consequências, né? E aí as decisões nossas, elas podem ser catastróficas. Pastor Luiz, lá em Marcos 8, 36 e 37, é bem claro quando diz que quando tomamos decisões ruins, existe uma consequência. É isso mesmo, pastor? Aquilo que nós plantarmos, iremos colher. Não tem para onde fugir. Você é livre para fazer suas escolhas, mas se torna refém das consequências, né? E quando você analisa a história de Ló, né, você vê que Abraão, ele dá a oportunidade para Ló escolher. Ele poderia muito bem ter, não, Deus me chamou, Deus tem um plano para minha vida, então não, eu vou escolher e depois o que sobrar é dele. Mas Abraão, ele tinha na sua mente, no seu coração, a certeza tão grande que Deus estava conduzindo a sua vida, que Deus o abençoaria, independente da escolha do primo. Mas você vê que a escolha do primo foi uma escolha insensata, né? Igual o irmão mencionou, que parece que é Sansão aqui, né? Olhou, não é sagrado aos meus olhos. E quando você vai, Davi também, Davi pecou, houve a tragédia de Davi, por quê? Por causa dos olhos, porque muitas vezes nós nos contentamos com a aparência, né? Às vezes a gente olha, pensa que é bom, pensa que vai ser bênção em nossa vida e ali está a nossa verdadeira tragédia. Só que você vê também a questão da esposa de Ló, né? Que ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. E ela decidiu olhar para trás. Mais uma vez a questão do olhar. Então, Paulo também menciona no livro de Hebreus que o autor e consumador da nossa fé é quem? É Cristo. Então, o nosso olhar deve estar o quê? Centrado nele. E Paulo também menciona, por mais que eu e você, nós, possamos estar com os pés na terra, mas os nossos olhos, o nosso coração, precisa estar nos céus. Pastor Luiz, falando nas nossas decisões, quando nós tomamos decisões ruins e consequências ruins acontecem, ou quando a gente deixa de acreditar e obedecer a Deus, muitas vezes a gente até se sente culpado quando a gente tem consciência, né, disso, e a gente acha que é o fim de tudo, que não tem mais jeito, que eu sou pecador mesmo, que Deus não vai me dar uma chance, enfim, que está tudo acabado. Será que é assim mesmo? Ou depois que eu pequei, está tudo acabado? Não há mais esperança para mim? A gente viu nessa semana a história de Jacó, que tomou decisões erradas, que sofreu consequência por causa das decisões, mas houve uma esperança para ele. Vamos falar um pouquinho sobre Jacó? O que mudou a vida de Jacó? Exatamente. Foi o sonho. Ele enganou o irmão, mas fugiu para a casa do tio Labão, né? Do Labão. Labão. E como consequência nunca mais viu a mãe. A mãe que o apoiou no seu erro também nunca mais viu o filho. E você vê que da mesma forma como Labão enganou o irmão e o pai, Jacó também foi enganado, né? Trabalhou 7 anos para casar com uma e recebeu a outra. Depois teve que trabalhar mais 7 anos para poder receber. Então aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Infelizmente, é a lei da semeadura. Não tem como. Ainda mais esse contexto que nós vivemos, né, do mundo de pecado. Só que Jacó, por mais que ele fugiu de casa, por mais que tenha sido enganado, chegou um momento que ele falou, não, peraí, do jeito que está, não dá para continuar. Porque o pecado, ele nos incomoda. E um dia nós vamos nos encontrar com o nosso pecado. Se você não confessar o pecado, um dia você se encontra com o seu pecado. Então, Jacó, ele dorme e vê aquela escada, né? E aquela escada muda a sua vida por completo. E depois tem a luta dele no vale, né? E você vê que Deus, ele tinha um plano na vida desse homem. Tanto que Deus o perdoou. E quando eu prego sobre perdão,
Eu costumo dizer que Deus, quando Ele perdoa, Ele abençoa. Tanto que Ele abençoou Jacó, que até o seu nome foi mudado, né? Passou para ser Israel, né? E depois o povo hebreu se tornou o povo de Israel. Então, assim, a história de Jacó nos inspira e nos ensina algumas lições importantes. Não importa o tamanho do erro, não importa o tamanho do pecado, se você confessar o seu pecado, Deus é poderoso para perdoar e te purificar de todo e qualquer maldade e pecado que o pecado tenha trazido para a sua vida. Muito bom. João, lá em Hebreus 11:13, Jacó confiava em Deus e se considerava estrangeiro e peregrino da terra, assim como seu pai, seu avô. Será que essa luta que ele teve, né, assim que ele tomou a consciência de tudo que estava acontecendo, que tudo que aconteceu, que ele se arrependeu, que ele lutou, né? E enquanto Deus não abençoou ele, ele não largou de jeito nenhum. Será que nós estamos preparados para, né, entre aspas, brigar com Deus a ponto de querer essa bênção a qualquer preço? Será que nós carregamos tanta culpa assim que não tem como, não tem saída? Enfim, como que a gente pode sair, né, desse... o pastor acabou de falar, né? Peça perdão. Mas às vezes as pessoas falam assim, mas não pode ser só isso, né? Eu peço perdão e como assim, né? Meus pecados continuam, eu lembro dele o tempo todo. Como que a gente pode lidar com tudo isso, assim, nesse contexto todo? Porque é difícil, né, João? Primeiro ponto, Deus não é cúmplice do pecado. E Deus não passa por alto o pecado em nossa vida. Uma das coisas que eu preciso aprender é o seguinte, eu preciso deixar Deus trabalhar com o pecado da minha vida. Se eu não deixar Deus trabalhar com o pecado, nunca vou ter vitória. Tá? Em relação ao pecado em si, em Romanos 8, verso 1, fala assim, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você vai em Provérbios 28, verso 13, lá fala assim, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, no caso aqui de Romanos 8, 1, o pecado que a pessoa comete e que ele pede perdão, Deus esquece, a palavra que Deus, a maneira que fala como Deus esquece, de fato, é assim, Deus jamais se esquece. Como é que ele vai esquecer? Mas acontece que esse pecado que a pessoa cometeu, ele não é computado mais para condenação, porque ele já foi perdoado. Se ele já foi perdoado, ele não entra mais na pauta. Então, é muito importante hoje a questão de você estudar a questão do santuário. Porque hoje Jesus está lá no céu, e Jesus, ele não passa a mão na cabeça, ele não oculta o pecado da pessoa, ele não omite o erro da pessoa, mas ele diz, Pai, ele é pecador, mas ele se arrependeu, e ele pediu perdão, e o meu sangue purifica ele de todo pecado. Então, pede para o Pai, Pai, perdoa. Então, o Pai perdoa, por causa do sangue de Jesus em nosso favor. Lá em Apocalipse 12 fala que nós somos vitoriosos por causa do sangue do Cordeiro. Então, eu preciso entender que eu sou pecador, que eu preciso de ajuda. E que quando eu peço perdão, como o pastor diz, quando eu peço perdão, Deus apaga de fato da memória daquilo que é condenável à minha pessoa. Entendeu? Então, o meu nome, conforme Apocalipse 3:5, o meu nome não é riscado do livro da vida. E eu recebo uma vestidura branca. E a vestidura branca, ela é símbolo da justiça, que me perdoa, que me salva. Não são méritos meus, mas é mérito de Jesus. O que é isso? Graça. Eu preciso aceitar essa graça. Eu preciso entender que Deus perdoa de fato e que ele não se lembra mais daquilo que eu fiz de errado, desde que eu peça perdão. Poderia citar vários exemplos, mas eu gosto muito demais de Atos, pastor, capítulo 2. Pedro olhou para aquela multidão assim e falou, esse Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, a esse Jesus o Pai exaltou, verso 33 de Atos 2, fala, e derramou o Espírito Santo que era a promessa dele, é isso que vocês estão vendo e ouvindo. No verso 38 e 39, eles falam assim, tudo bem, Pedro, entendemos que é assim. O que faremos? O
que faremos? Ele dá a solução. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos e sejam batizados para a remissão dos vossos pecados. Amém. Graça, graça a graça. Deus tem a solução para todo tipo de problema, desde que nós o busquemos. Muito bom. E vamos falar um pouquinho de Moisés. Vamos finalizar com a história de Moisés. Já está acabando o nosso tempo. Poxa vida. Poxa vida, passou rápido, né? Passa. Aqui o tempo voa. Moisés nasceu condenado à morte. Devido àquele decreto que teve, né? Todos os meninos. Todos os bebês deveriam ser mortos. Mas a sua mãe colocou Moisés num cesto e ele foi achado pela esposa do faraó. E olha que bênção, a esposa do faraó deu para filha do faraó, deu para a mãe verdadeira criar. E aí só depois de um certo... Ainda pagou como escravo, ainda recebendo. Foi para o palácio, teve tudo que de bom e melhor, né, do palácio real. E a gente vê na história dele que lá na frente ele fez uma escolha. Ele resolveu abandonar esse Egito com riquezas, com glamour, com certeza, né? Para se unir a uma nação de escravos, pastor, é isso mesmo? Isso mesmo. Deus, ele estava ouvindo o clamor do povo como escravo. A nação hebreia estava crescendo mais e mais. Então o faraó, o rei do Egito, decidiu ali colocar um decreto, né? Que todos os meninos que nascessem a partir daquele decreto deveriam ser mortos. Só que a cultura bíblica apresenta, né, e o pensamento da época também apresenta um detalhe. Quando uma criança nascia muito formosa, era o sinal que Deus tinha um plano para a vida dela. E Deus, ele tinha um plano e um propósito para Moisés. Qual era o propósito? Ser o libertador do povo de Israel. E você vê que ele foi colocado dentro do cestinho, né, como foi mencionado, a filha de Faraó encontrou, foi levado novamente à sua parentela, né, de sangue, e ele foi criado, educado pela própria mãe Joquebede durante 12 anos. E ali a Ellen White diz no livro Educação que o período que aquela mãe teve, ela tentou colocar dentro do coração daquele menino todo o amor e temor diante de Deus, porque sabia que depois ele seria inserido dentro de uma cultura pagã, onde a riqueza, o glamour e todas as outras coisas que poderiam tirar o foco dele dentro do propósito que tinha de Deus para a vida dele, ele poderia ceder, né? Mas o tempo que a mãe teve, ela soube aproveitar. Só que Moisés, como nós conhecemos a história, e o que eu acho interessante é Atos capítulo 7, verso 22, se você tiver a Bíblia em casa pode acompanhar, diz que Moisés foi educado em toda a ciência do Egito, dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. E quando você lê essa apresentação que Lucas dá no livro de Atos, parece totalmente contrária quando Deus o chama. Senhor, mas eu não sei nem mais falar direito, eu sou pesado de língua. Porque quando o Egito olhava para Moisés, entendia que o futuro do Egito estava garantido quando ele se assentasse ao trono. Mas Deus tinha outros planos. E ele escolheu ser maltratado com o seu povo do que viver as glórias que o Egito poderia colocar diante dele. A decisão. Entender que Deus tinha um plano e um propósito. Ele preferiu renunciar ao mundo e aceitar o plano que ele tinha. João, muitas vezes nós somos tentados a trocar o que é eterno pelo que é passageiro. Muitas vezes. Acho que na maioria das vezes, né, João? E lá em Hebreus 11, 25, fala a respeito disso. Que muitas vezes, né, nós escolhemos os prazeres transitórios, né, Moisés escolheu, né, ser maltratado junto com o povo, né, do que os prazeres transitórios do pecado. E a gente vive isso o tempo todo, em todos os momentos do nosso dia a dia. Eu, você, nós somos tentados pelo que é fácil, pelo que está ali, ó, na mão, né, e a gente volta no título da lição dessa semana, né? Vamos ajuntar tesouros no céu. Então, João, eu convido você já para finalizar a sua última reflexão da noite falando a respeito desse tema. Ó, nós temos aqui muitas alegrias, muitas tristezas também. Uhum.
Mas existe uma palavra que é a palavra foco. A gente não pode perder o foco. O pastor citou o texto de Hebreus 11, autor e consumador, está em Hebreus 12, 4, o verso 1 e 2. Aqui fala, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, Clarice, o mundo ele é atrativo. Se não fosse, pastor, a gente não corria atrás dele. O pecado, ele é bom, por causa da nossa natureza caída. Paulo, em Romanos 7, ele fala, eu quero fazer o bem, mas na hora que eu vejo, eu estou fazendo o que está errado. Então, Paulo, ele reconhecia essa tendência que ele tinha, mas ele lutava contra ela. Então, uma coisa é eu gostar das coisas do mundo e correr atrás das coisas do mundo. A outra coisa, Clarice, é eu gostar das coisas do mundo, mas eu lutar contra elas. Por quê? Porque esse povo lá atrás também tinha dificuldades. A gente não falou aqui, por exemplo, mas Abraão plantou uma sementinha em Isaac. Quando ele tem um problema com Abimeleque, ele conta mentira. E aí Abimeleque, num diálogo lá, fala assim, jura-me que não me mentirás. Para Abimeleque, Abraão era mentiroso. Aí você vai ler, você continua vendo a história, Isaac conta a mesma mentira de Abraão. Jacó teve problema, Ló não fala nada, Noé não fala nada, de Daniel também você não vê nenhuma mancha escrita, de José do Egito você não vê nenhuma mancha escrita, mas com certeza eles também tinham um problema. Mas uma coisa é certa, todos esses personagens da Bíblia, os heróis da fé, eles marchavam para frente olhando para o futuro, porque eles aguardavam a cidade que tem fundamento, cujo qual construtor, o arquiteto é Deus. É isso que nos aguarda. Quando a gente se desvia o olhar de Cristo, então a gente vai para as coisas do mundo. E aí é que a gente erra. Foco, né, pastor? Foco. Suas últimas considerações. Qual foi o segredo para esses personagens que foram mencionados no decorrer da nossa recapitulação aqui? Eles confiaram no chamado que Deus fez. Mesmo diante das limitações, das falhas, porque somos passíveis de erros, de falhas, mas eles acreditaram na promessa. E da mesma forma, eu e você precisamos acreditar naquele que nos chamou e naquele que nos fez a promessa. E lembrando que toda e qualquer decisão que venhamos tomar, ela tem uma repercussão eterna, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Amém, amém. Muito obrigada, João. Obrigada, pastor Luiz. Estamos finalizando, então, essa recapitulação dessa semana. E eu espero você na próxima semana com o tema Aos Mais Pequeninos Irmãos. Muito interessante, vamos estudar. E já convido você que gostou, deixar o seu like, curta aí, visite nossas páginas, estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, dá uma olhadinha lá, tem várias pregações, tem várias lições. Eu, com certeza, aposto que você vai achar algo que vai caber neste momento que você está passando agora. Então, já deixa o seu like, não esqueça. E a gente, então, finaliza a nossa lição com uma oração. Pastor Luiz, vamos orar então? Vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por este momento da recapitulação da tua palavra. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão acompanhando em casa, assim como tudo aquilo que aprendemos no decorrer dessa semana, queremos colocar em prática. Aqueles que estão nos assistindo, que possam colocar em prática também. Que possamos aprender a renunciar ao nosso eu e a vivenciarmos os teus planos, os teus sonhos para a nossa vida. Amém. E lembrarmos que toda e qualquer decisão que venhamos tomar, ela tem uma repercussão eterna.